Saudações teológicas, um excelente dia para todos. No meu vídeo que eu falo sobre o que é teologia, eu trago algumas definições, alguns conceitos, do que significa a palavra teologia e algumas definições em âmbito geral. E aí eu, não sei se vocês assistiram, assistam lá, convido para que assistam o vídeo, o que é teologia. E no vídeo, tem um momento do vídeo que eu comento a respeito da teologia, não só estudar acerca do fenômeno, daquilo que se escreveu, daquilo que se disse, daquilo que se pensou sobre Deus, mas também o teólogo, de certa forma, ele procura pensar, ele procura tentar compreender o fenômeno religioso em si. Aquilo que a religião produz e produziu até hoje, tanto em forma de fenômenos, como os fenômenos religiosos que ocorrem no dia a dia, e também nos livros sagrados. Então, o teólogo não só tenta interpretar esses livros, como também tenta interpretar os fenômenos que decorrem da religião em si. E como nós, aqui no Brasil especificamente, vivemos de maioria religião cristã, então, normalmente, o teólogo brasileiro, de certa forma, ele procura compreender o fenômeno religioso aqui, a teologia cristã no Brasil, na América do Norte. Então, ele é mais voltado para essa teologia nossa cristã, de maioria cristã. Então, eu gostaria de trazer hoje um ponto que me veio à mente, fiquei pensando muito sobre isso, da seguinte forma: o que seria fé hoje, na atualidade? No mundo moderno, vamos colocar assim, bem de forma clara. No mundo moderno, no nosso mundo moderno, o que é fé? Porque se nós observarmos bem, a Bíblia traz definições de fé belíssimas, Eu tenho até uma aqui, vou ler agora para vocês e depois comentar em cima disso, Por exemplo, Marcos capítulo 5, a passagem da mulher com fluxo de sangue, é muito conhecida, nessa Bíbliazinha aqui, que é muito legal. Já até trouxe para vocês aí a questão de traduções, A Bíblia que deve ser usada, qual é a melhor Bíblia a ser lida, e etc, etc. O Marcos capítulo 5 fala da história da mulher com o fluxo de sangue, ou com uma hemorragia, Fica um termo mais. E aí vocês lembram da passagem que Jesus tinha sido interpelado por um líder religioso judeu, que a filha dele estava passando muito mal e que ele gostaria que Jesus fosse até ele para que curasse a sua filha. Só que entre esse intervalo de Jesus ir até a casa desse líder judeu, a multidão, diz o texto aqui de Marcos, que a multidão oprimia, apertava Jesus, e uma certa mulher que havia 12 anos com uma hemorragia incurável, melhor, não era incurável, ela tentou tratar essa hemorragia e nada dos recursos que ela empregou para os médicos valeu a pena. E aí diz o texto aqui nessa Bíblia que ela, inclusive, piorou mais ainda. Mas ela, tendo ouvido falar de Jesus, que era um taumaturgo, o que é um taumaturgo? Uma pessoa que cura as doenças. Ela, ouvindo falar de Jesus, ela vai e decide ir até ele. E na mente dela, diz aqui o texto, na mente dela pensou: bom, eu sei que tem uma multidão em redor dele, mas se eu tão somente tocar nas suas vestes, ficarei curada. Então, olha, observe que fé que essa mulher tinha. Ela pensou: bom, se eu simplesmente tocar nele, serei curada desse mal. E aí ela se embrenha entre a multidão e chega próxima a Jesus e toca nos vestidos, Aqui nessa Bíblia diz nas roupas de Jesus. Lá na Bíblia, nas outras dizem nas vestes. Então ela toca diz o versículo 28, porque ela pensava consigo mesma: se eu apenas tocar na roupa dele, serei curada. E realmente, logo que ela tocou nele, a hemorragia parou e ela percebeu que estava curada. Lógico, se você está sentindo uma enfermidade e a partir de um determinado momento você não sente mais os efeitos daquela enfermidade, obviamente você sente
que está sendo curado daquele mal. E aí Jesus, devido a essa situação, diz aqui o texto que ele sente que saiu virtude dele e pergunta às pessoas, quem me tocou? Aí os discípulos falam, mestre, todo mundo aqui te aperta, te oprime, é uma multidão encostando no Senhor, como assim quem te tocou? Aí Jesus diz, não, porque de mim saiu uma virtude curativa. Essa Bíblia diz isso, saiu uma virtude curativa. E aí, aí diz os discípulos, né? Porém, ele continuou olhando para ver quem tinha feito, então a mulher, amedrontada e tremendo ao compreender o que havia acontecido a ela, veio, caiu aos pés dele, contou-lhe o que havia feito. E ele disse, Jesus, filha, a sua fé fez você ficar boa, vá em paz, curada da sua doença. Interessante essa passagem porque o que eu quero trazer hoje como reflexão é isso. Hoje, na atualidade, nós temos essa fé dessa mulher aqui, a mulher do fluxo de sangue, a mulher da hemorragia. Nós temos essa fé. O meu questionamento é por que as pessoas hoje em dia, e aí eu volto a deixar um parênteses aqui aberto, não estou fazendo críticas à religião cristã e nem críticas às pessoas. Estou fazendo crítica ao modo como as pessoas enxergam a Bíblia, Deus, Jesus Cristo, a igreja, a teologia. A minha crítica, às vezes, a minha interpretação é voltada para isso, e não para a pessoa diretamente. Eu não tenho problema nenhum. Me relaciono com todos, como eu já disse em outros vídeos também. Eu me relaciono bem com todos os tipos de crenças. Todos. E se precisar ir a alguma igreja, ir a alguma sinagoga, eu vou em qualquer lugar, não tenho problema. Eu sou uma pessoa livre, independente e de mente aberta para entender as religiões, o fenômeno religioso. E só assim você consegue entender. Então, a minha pergunta é, as pessoas cristãs hoje, na sua maioria, elas têm essa fé dessa mulher? Que tinha 12 anos tentando ali com os médicos e nada resolveu. E aí ela vê Jesus e na sua mente ela consegue receber essa certeza de que ela seria curada. Nós temos essa fé hoje. Por que eu pergunto isso? Nós passamos por uma pandemia agora recente, né? Muitas pessoas sofreram, muitas pessoas morreram, infelizmente. E eu sempre questionei isso. Por que os pastores que pregam na televisão curas milagrosas, né, como nós vemos, eu não vou citar nomes porque é antiético isso, mas só você ligar a televisão que você vai ver grandes pastores renomados, cujos cultos são voltados para isso. Curas milagrosas, libertação de males terríveis como câncer, AIDS e paralisia e outras coisas mais. Por que durante a pandemia, eu pergunto, esses pastores não fizeram as mesmas coisas? E assim, não adianta você me dizer que você viu. Não, houve sim. O testemunho tem que ser direto para você. Você viu alguma cura? Você viu algum pastor curando a Covid, por exemplo? Orando lá? Porque a minha questão com muitos pastores é essa. Eu admiro os pastores, eu respeito os pastores, a fé deles, mas esses que pregam curas milagrosas, você não vê ele indo, por exemplo, no Hospital do Câncer, para chegar lá orar pelos doentes, porque já que ele tem esse poder dado por Deus, por que ele não usa esse poder para benefício das pessoas? Sim, porque olha o bem que ele faria para as pessoas, não é? Ele só faz esse tipo de cura dentro da igreja. Então fica difícil, entende? Fica complicado aceitar isso. Então isso é um questionamento. Nós temos essa fé dessa senhora da Bíblia, de Marcos 5, a mulher da hemorragia. Hoje em dia os crentes não têm essa fé. Por isso que muitos ateus, quando falam assim, milagre só existe nas páginas da Bíblia, eu concordo. Eu concordo com eles. Embora eu não seja ateu, eu concordo com essa premissa. Por quê? Porque você vê os pastores que são os ditos milagrosos. Eles só fazem milagre dentro da igreja. Olha o benefício que muitos pastores fariam. Raciocina comigo. Se eles fossem lá nos centros de internação, onde tem muitos tratando câncer, AIDS, doenças incuráveis aí, e o Covid mesmo.
Quantas pessoas internadas por Covid? Pelo contrário, esses pastores que oram, que curam, né, os milagrosos, aí, eles foram também para o hospital tomar vacina, tomaram vacina, né, procuraram os hospitais, procuraram os médicos, e muitos deles nem no Brasil, foram lá fora. Quer dizer, para eles o médico brasileiro de repente não é bom, né? Então eu fico pensando nisso. Nós temos essa fé, nós não temos. Eu digo nós que eu estou me incluindo aqui na. Quando você sente uma dor, quando você está com algum problema, você corre no médico. E aqui? Você não acredita ou não acredita no que está aqui? Eu, porque às vezes eu sou interpelado, não, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Você tem que acreditar na palavra de Deus. Tá, você acredita mesmo, de verdade? A minha pergunta é essa. A nossa fé moderna hoje, né? Eu estou falando na atualidade, ela nos permite acreditar. Você tem fé na Bíblia? Se te acontecer uma doença aí no teu corpo, na tua vista, no teu intestino, aconteceu uma doença aí, você vai orar e vai ter fé? Não vou no médico, eu vou orar e Deus vai me dar a libertação. Porque aí você vai dizer assim, não, Marcelo, mas Deus deixou os médicos, né? Porque eu ouço muito falar isso. Não, mas Deus deixou a medicina. Deus deixou a medicina. Mas e aí, o que eu faço com essa passagem aqui que justamente traz isso? O texto fala isso, que ela procurou os médicos e os seus problemas não resolveu. Então, qual foi a resolução do problema dessa mulher? Foi a fé. Ela teve fé que a sua doença seria curada e o texto diz, Jesus falando para ela, vá em paz, sua doença está curada. Aí hoje você não vê Jesus fisicamente, lógico. Então como que você se apropria desse poder de Jesus descrito na Bíblia? Pela fé. Mas a tua fé hoje está fragilizada, porque você não acredita nisso, entende? Eu quero que você deixe claro aqui, não vou me alongar muito, de que a fé ela precisa sim de uma demonstração. E não é essas que nós vemos na televisão, não. Entendeu? Não. Ela tem que ser demonstrada na realidade. Às vezes eu vejo pessoas com dons maravilhosos, sabe? De pregar, como eu já presenciei pessoas que eles pregaram e eles disseram que Deus revelou para eles algumas coisas e nós, ao olhar assim, verificamos que se encaixou muito bem a revelação. Mas, ao mesmo tempo, nele e na família dele, da pessoa, eles estavam procurando médico para resolver um problema físico. Cadê a fé? Ou será que Deus, assim, Deus faz essa divisão, entende? Então, assim, eu sou teólogo, eu procuro pensar isso, sabe? Raciocinar não somente na questão bíblica, interpretativa, mas na questão também do fenômeno em si. O teólogo pensa toda essa estrutura. E aí hoje a minha reflexão é sobre isso. Nós temos realmente essa fé bíblica? Não é o que eu vejo. Eu gostaria de ver. Eu gostaria de presenciar uma pessoa que realmente tivesse muita fé. Nesse sentido, de estou com um problema, eu tenho, porque não é só problema físico, não. Em vários sentidos, quando você tem um problema, você deve exercer sua fé no seu Deus, porque está aqui, o livro está aqui ensinando para você, olha, a fé. Então, a minha reflexão que eu deixo para vocês hoje é essa. Nós temos fé de fato na Bíblia? Os cristãos de hoje acreditam mesmo na Bíblia? Eles têm fé que o que está relatado ali é verdade? Você colocaria esses relatos à prova na tua própria vida? Você tem essa fé? Se você tiver uma enfermidade, você vai orar e Deus vai te libertar? Depende da vontade de Deus. Então você está colocando obstáculo. O que está ali não é isso. Entende? O que está ali, eu estou me direcionando para o livro. A mulher teve fé, foi até Jesus e foi curada. É isso que eu estou falando. Jesus Cristo, na Bíblia, vivia com a realidade. Não vou procurar o médico. Por quê? Porque tenho fé. Você faria isso hoje? Você demonstraria a sua fé ao seu Deus dessa forma? É a minha reflexão. Não estou mandando ninguém fazer nada. Só estou trazendo aqui um ponto de interrogação. Não estou mandando ninguém fazer nada. Quando eu tenho problemas, eu procuro o médico. Eu não tenho essa fé aí suficiente, não. Porque essa fé que eu vejo nas igrejas,
principalmente depois dessa pandemia, e aqui só um pequeno parênteses aqui, eu acho que as pessoas que frequentavam igrejas cujos pastores pregam curas e milagres, e depois da pandemia você não viu nada disso, você não viu nenhum pastor fazendo nada disso, essas pessoas deveriam parar de frequentar essas igrejas, porque não acompanhou a realidade daquilo que o pastor prega, entendeu? O que prega e a realidade da vida. Elas têm que andar juntas. E isso eu não vi e acho que as pessoas não deveriam seguir pessoas assim, entende? Então é isso. Espero que vocês gostem. É uma reflexão que eu trouxe hoje. Pensei nisso esses dias. A fé na modernidade. Ela está com Deus presente ou com Deus ausente? Pensa nisso aí. Saudações teológicas.